meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnold Melo. Hoje, 22 de abril de 2015, quarta-feira. E como foi o seu feriado? Foi bom? Foi legal? Aproveitou, descansou, refletiu com a família, aproveitou os filhos aí? Muito bem. Então, e hoje começamos novamente aí. Parece hoje uma segunda-feira, não é? Uma coisa meio assim, né? Um feriado no meio da semana, fica meio que quebrado, não é? Mas nós estamos aqui firmes e fortes para trazer para vocês as notícias quentíssimas do que aconteceu durante a madrugada, durante esta manhã ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje. Hiper bom preço é lacrado na Gruta de Lourdes, mais um caso de crime ambiental. Vazamento na Avenida Siqueira Campos já dura 3 dias. Eita, e a água em rodízio e muitos desperdícios, né? Projeto que vai analisar os vetos da 17ª Vara Criminal deve ser apreciado hoje pelos deputados. O Movimento Brasil Livre promete, inclusive, um ato em defesa da Vara Criminal lá em frente à Assembleia Legislativa. E nossa repórter está, neste exato momento, ao vivo, não é? Lá com representantes do Brasil, do Movimento Brasil Livre e uma juíza também, que cobra, inclusive, que a 17ª Vara volte a ter a sua liberdade em seus atos. Vamos aguardar aí os detalhes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com o secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Ele irá fazer um balanço sobre os últimos 4 meses da gestão do governador Renan Filho e da sua gestão como secretário também aí à frente da Secretaria de Defesa Social. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno Uma Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnold Melo. Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2015, tá bom? E você vai ficar muito bem antenado com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno, tá bom? E olha, só lembrando que você pode participar junto conosco, ligando direto para a nossa produção no 8107-9872, é o telefone da nossa produção, né, que está prontinha para te atender a hora que você ligar. Pode suas imagens, suas mensagens, enfim, participando sempre com a gente aí, tá bom? Você fala direto com a nossa produção que está prontinha aí para te atender, tá bom? Se você preferir, você pode ligar para cá, para falar conosco ao vivo, participar, inclusive com perguntas, com informações do nosso entrevistado, ou do nosso programa, ou do cotidiano, de uma forma geral, no telefone do povo, que é esse aqui, o 3377-9097. Você liga para cá e fica tranquilão para falar com a gente do jeito que você quiser, tá bom? Se você quiser, pode falar comigo no 8122-9065. Esse é o meu telefone, é o Fale com o Wilson. Você fica à vontade para falar junto aqui conosco a hora que você quiser. Pode mandar mensagens, caixa postal, eu respondo todas dentro das possibilidades. São muitas, graças a Deus, mas eu vou dentro de um pouquinho respondendo para vocês. Pode mandar que a gente responde e conversa com vocês também sem problema nenhum. Se você quiser ser o nosso repórter cidadão, também tem condições, basta você baixar o seu Skype no seu celular, no seu Android, na sua casa, no seu computador e entrar em contato conosco colocando no Skype TV Mar. Colocou TV Mar, você já está em contato conosco aqui ao vivo, de qualquer lugar que você esteja. Você pode tanto falar comigo ao vivo e eu também vou interagir junto com você, você vai me ouvir em tempo real, como você vai mostrar também aí a situação no seu bairro, na sua rua, tá bom? Você será o nosso repórter cidadão aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo, tá bom? Perdeu o programa de ontem, perdeu o programa de quinta, de sexta passada, do mês passado, fácil. Você vai entrar também no YouTube e vai poder acessar também o nosso programa na íntegra. Pode assistir totalmente ele aí no YouTube, no TV Mar Canal 25, tá? Você acessa o TV Mar Canal 25 e vai lá, tá tendo as imagens todas e tranquilamente você pode ter acesso aí à nossa programação, tá bom? Participe junto conosco, porque afinal de contas, esse programa é feito para você, por você e com você, tá bom? Participe.
Muito bem, diretor, você voltou com força total. Um abraço ao nosso amigo Josiel, que voltou também com energia positiva, já aí tranquilão, depois de um grande susto na última segunda-feira, na última terça também, não é? Deu para dar uma descansada, deixar o organismo mais forte, estava dodói, não estava se recuperando, foi até a uma unidade de saúde, mas já está de volta firme e forte aí, não é? Um pouco debilitado, a gente percebe, mas ainda firme e forte, né? Vai ficar zerado aí, porque você primeiro é um cara fantástico, que tem coração, tem fé, e é uma boa pessoa, com certeza as energias positivas estão sobre você, amigão, tá bom? Bom trabalho, vamos juntinhos nós dois até o meio-dia e até 80 anos juntos aqui, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, 5 pessoas foram presas durante uma operação integrada realizada ontem no feriado de Tiradentes. Com eles foram apreendidos 147 quilos de maconha. Na ação foram presos André Moreira de Souza, Ivan Vicente da Silva, Mariano da Silva e Wellington Braga Santos e Isaías Urbano da Silva. De acordo com a Polícia Civil, a droga vinha de São Paulo para abastecer o comércio de entorpecentes na região do Benedito Bentes. O material e as pessoas foram presas e conduzidas para o complexo de delegacias especializadas em Mangabeiras. Pra vocês terem ideia, olha aí a foto da turma aí. Todo esse aparato de drogas era comprado com dinheiro de roubo, né, de assaltos feitos, inclusive, de quem comandava o crime de dentro da cadeia, né, do que já foi preso, inclusive, por drogas e tráfico em companhia limitada, estava preso, mas ele continuava comandando com o braço direito dele, que era um irmão que estava aqui fora. E a polícia fez a ponte e acabou apreendendo aí. Existe uma mula, que era um jovem que vinha da Paraíba e de São Paulo, enfim, que fazia essa ponte, que dizia, não tem nada a ver não, eu pensei que era sapatos. A culpa é minha, né? Todo mundo é inocente, né? Mas todos aí têm envolvimentos, né, com o tráfico de drogas, mas foram presos aí, mais uma vez, uma operação espetacular da polícia, tá bom? E olha, nós vamos agora ao vivo, nesse exato momento. A nossa equipe está posicionada, não é? Posicionada já em frente, eu creio que em frente aí talvez à Assembleia Legislativa, enfim, não é? Na Praça Dom Pedro II, porque deve entrar em pauta hoje, na sessão de hoje, na Assembleia Legislativa de Alagoas, o veto do governador ao projeto de lei que extingue, inclusive, a 17ª Vara Criminal da capital. E hoje, os integrantes do Movimento Brasil Livre devem, inclusive, se reunir em um grande ato em frente à Assembleia Legislativa. E na porta da Assembleia, a Meline Lopes está com todo o grupo do Movimento Livre para explicar para a gente quais serão aí as ações feitas hoje para pressionar os deputados para a votação e não derrubada dos vetos dados pelo governador Renan Filho. Meline Lopes, muito bom dia. Muito bom dia, Wilson Júnior. Errou por pouco, viu? Nós não estamos na frente da Assembleia Legislativa, estamos aqui dentro da UMAGES, da Associação da Magistratura, para falar que hoje a Assembleia Legislativa tem uma árdua e importante missão, que é colocar em pauta a votação do projeto de lei que pretende regulamentar o funcionamento da 17ª Vara. O que acontece é que, se o veto do Executivo for derrubado, a 17ª pode passar por uma série de reformulações bastante significativas. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui ao meu lado o juiz da 17ª Vara, doutor Sandro Augusto. Doutor Sandro, o que a gente poderia dizer? Como é que ela funciona hoje em dia? Como é que poderia passar a ser o funcionamento da 17ª Vara, caso seja derrubado este veto na tarde de hoje? Veja bem, atualmente a 17ª Vara Criminal, ela trabalha, ela pode processar e julgar crimes de organizações criminosas e que são conexos com vários outros crimes. Essa emenda legislativa, ela veio especificar alguns delitos. E dentre esse rol não se encontra os crimes contra a administração pública, o que causou estranheza a todos, não é? Não por uma questão de poder, porque a vara quer atuar indistintamente e de forma ilimitada, sem controle. O controle sempre existiu, né? A unidade se encontra sob o crivo de recursos do Tribunal de Justiça, dos tribunais superiores, sob o crivo disciplinar. E o Código de Processo Penal e o Código Penal que são utilizados em todas as varas criminais do país também são utilizados na 17ª Vara. Então, eventualmente, a derrubada desse veto poderia ocasionar algum esvaziamento, porque os gestores do Tribunal de Justiça, né, o presidente, os desembargadores, podem redimensionar o trabalho da vara e, eventualmente, pela quantidade menor de demandas, pode inclusive deliberar por extinguir essa unidade.
e acho que existe muita desinformação. Nós estamos vislumbrando pessoas falando a respeito da vara sem terem sequer posto os pés lá para ver o funcionamento. Não é? A gente tem que falar de algo quando a gente conhece. E o convite sempre foi feito e continua de pé para aqueles que querem conhecer o funcionamento. São muitas medidas cautelares. Os órgãos de segurança pública de Alagoas nunca trabalharam tanto da parte federal quanto estadual, onde medidas têm redundado em apreensões de quantidades enormes de droga, muitas prisões, muitas armas. Vários municípios estão com seus índices de violência efetivamente diminuindo. Um caso é onde eu atuo, que é o município de Pilar, que se encontra há mais de 100 dias sem um único homicídio, graças a esse trabalho. Então, o trabalho é fruto de integração. Cada um tem sua atribuição legalmente prevista, sua competência na Constituição Federal e nas leis. No entanto, na parte que diz respeito ao Poder Judiciário, ele tem dotado os órgãos de segurança pública com as medidas eficientes e céleres para poder a polícia ter os instrumentos necessários para o seu trabalho. E nos causa estranheza também porque no âmbito da Constituição Federal ela foi modificada para que os vetos eles fossem abertos, onde os parlamentares pudessem expressar seu voto. E nós sabemos que se trata de uma matéria muito sensível, relevantíssima para a sociedade alagoana, e nós não entendemos por que Alagoas ainda não entrou nessa questão do voto aberto, que é um ditame, inclusive, constitucional, que seria muito apropriado que cada parlamentar expressasse seu voto. Aqueles que eventualmente não se satisfazem com o funcionamento da unidade, eles podem, claro, expressar o seu voto de forma clara, de forma aberta, de forma fundamentada, assim como já o fez o próprio relator da matéria, que está de parabéns, inclusive, por ter essa capacidade e de ter expressado seu voto, essa coragem. Mas, assim, nós esperamos, nossa expectativa é que seja mantido não pelos juízes, pessoas físicas que estão lá, mas porque efetivamente o trabalho que é realizado é um trabalho sério, certo? Um trabalho com compromisso, comprometimento, onde existe toda essa ligação com os órgãos de segurança pública, que inclusive isso aí faz com que os juízes do interior muitas vezes tragam demandas para a 17ª Vara, porque nós ouvimos falar que alguns juízes estariam insatisfeitos com diligências que estariam sendo realizadas nas comarcas e que eles não estariam sendo avisados. Primeira estranheza, não é comum, é pouco usual que um juiz vá reclamar a um deputado sobre a atuação de outra unidade judicial. Eu convido quem estiver insatisfeito a ir até a corregedoria do Tribunal de Justiça, ao presidente, certo? E nós não recebemos uma só reclamação de um colega. Pelo contrário, os colegas têm levado as demandas preocupados com a criminalidade na sua comarca de origem e sabendo que existe uma estrutura muito precária da polícia no interior, e por conta desse contato que a 17ª tem com os órgãos de segurança, facilita demais e deixa o juiz mais à vontade para poder decidir os casos deles do dia a dia e diminuir a criminalidade, que eu não acredito que exista um só colega juiz que não ache bom a diminuição da criminalidade na sua comarca. Agora, doutor, para que as pessoas compreendam mais um pouco, por que se discute tanto acerca da inconstitucionalidade da 17ª, que foi, inclusive, discutido em sede de ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, em 2012 pelo STF? Essa é uma discussão importante, tanto é que o órgão máximo, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, já deu as diretrizes de como deve funcionar. Eu não me conformo que se ressuscitem questões que já estão consolidadas. Não foi nada mais, nada menos que o Supremo Tribunal Federal quem disse que é perfeitamente cabível a atuação em todo o território alagoano. As pessoas esquecem que aqui em Alagoas existe uma vara agrária, com competência também em todo o território alagoano. Eu não vi uma única pessoa que tivesse reclamado porque o juiz da vara agrária determinou uma diligência
naquela comarca. Qual o interesse que há em tudo isso? O interesse real? O balizamento do funcionamento da 17ª, ele já foi determinado. No seguinte aspecto, todo o território alagoano, os juízes têm que ser, né, providos os cargos através de remoção, promoção por merecimento, antiguidade. E a questão da atuação em crimes dolosos contra a vida não é mais permitido. Tudo isso está sendo obedecido, o trabalho está sendo feito, né, os processos instruídos, as sentenças estão sendo prolatadas. Na mensagem dessa emenda parlamentar sobre a supressão de delitos, por exemplo, contra a administração pública, eu fiquei surpreso quando eu li, porque disse que iria ficar uma quantidade muito grande de processos. Isso não é verdade. A sociedade ela precisa saber da verdade. As pessoas que lidam com essa temática precisam ir até a 17ª Vara e verificar como ocorre o seu funcionamento, antes de falar como se fosse um conhecedor de causa. Essas pessoas não estão repassando a verdade. Ok, eu lhe agradeço muito pelas informações, doutor Sandro Augusto, ele que é juiz da 17ª Vara. Eu peço que o senhor se aguarde um pouco, pode ser uma interação com a Maria Ferro, ela que é advogada e representante do movimento Vem Pra Rua, para falar justamente sobre esse ato que você adiantou muito bem aí no estúdio. Maria, como é que vai acontecer esse ato? Tudo indica que na tarde de hoje, mas a que é que se destina esse ato? Bom dia, Wilson Júnior. Nós do Movimento Vem Pra Rua estamos mobilizando toda a sociedade alagoana em apoio à 17ª Vara Criminal. A nossa pretensão é que hoje à tarde esteja um grupo de pessoas, representantes do movimento e toda a sociedade em geral, dentro da Assembleia Legislativa, a fim de que nós podemos comprovadamente exercer a nossa cidadania lá junto aos nossos representantes. É uma questão interessante que o doutor Sandro Augusto falou sobre o voto ser secreto, né? Então, o movimento, na semana passada, esteve na Assembleia, entregavam lá presentes, pedindo que, no dia da votação, eles levantassem a mão se fossem a favor da manutenção do veto. Então, essa foi uma forma que nós encontramos para que, junto com os nossos representantes, pudessem ser esclarecidos os votos. Então, a gente espera isso dos nossos deputados. O deputado Rodrigo Cunha já manifestou-se favorável a isso, disse que vai fazer o gesto para a gente lá no dia da votação, que a gente está esperando que aconteça hoje, às 15 horas, na Assembleia Legislativa. Estamos nos preparando. Caso não venha acontecer hoje, amanhã estaremos lá novamente, junto com toda a sociedade e com toda a participação do movimento. Inclusive hoje, quem passou pelo CEPA já viu que foi postada uma grande faixa em apoio ao movimento ou em apoio à 17ª Vara, né? Foi brilhante essa exposição, doutor. Eu fico cada vez mais empolgada em abraçar essa causa e achei muito esclarecedor esse ponto que ele abordou aqui. A mobilização popular a fim de ainda mais apoiar a 17ª Vara. Eu queria agradecer também, eu estou sabendo que o doutor Alfredo Oliveira está aí no estúdio. Eu queria agradecer a ele, a toda a disponibilidade que ele tem com a gente do Movimento Vem Pra Rua, sempre que nós está disponível, e parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo aqui junto ao nosso estado de Alagoas. É importante que as pessoas, assim como o movimento, também estejam atentas às pautas de votação para que cobrem, exerçam seu direito à democracia, porque afinal foram elas que colocaram aqueles representantes no Legislativo. Sim, nós do Movimento Vem Pra Rua estamos abertos também a toda uma sociedade que queira participar do movimento. Existem já redes sociais do Vem Pra Rua, se chama VPR Maceió, tá? Quem quiser participar, procurem as nossas redes sociais e sigam a gente. Pode também, através de WhatsApp,
nós temos um WhatsApp disponível para todas essas pessoas que querem colaborar com esse movimento, que é um movimento que está surgindo de forma inovadora em toda a sociedade brasileira, não só aqui em Maceió, e que busca efetivamente conhecer de causas sociais que demandem essa representatividade de poder. Tá ok, muito obrigada pelas informações também. A Maria Ferro, ela que é representante do movimento Vem Pra Rua. E olha só, Wilson, só para completar a informação, hoje os magistrados vão passar por uma reunião justamente com os deputados. É isso mesmo, encontrarem e chegarem a um denominador comum, conversarem sobre essa pauta que vai ser votada logo mais. Perfeito. Alguns deputados perceberam que está havendo um problema com relação às informações. Né? As informações que eu tratei aqui, elas são a mais pura verdade. Então, eles precisam ter esse embasamento, esse substrato jurídico e de diálogo muito salutar, né? Que eu gostaria de enaltecer a iniciativa dos deputados que vêm até aqui ao Mages para poder serem esclarecidos alguns pontos que eventualmente ficaram obscuros, né? E assim, eu gostaria de retornar àquela situação que se colocou na imprensa sobre a comunicação, a necessidade de uma comunicação ao juiz do local. Veja bem, eu acho que as pessoas que falam isso, elas não entendem minimamente de segurança policial. Imagine a seguinte situação, um deputado desse que diz uma coisa dessa, que se sentiria violentado se fosse o juiz da comarca. Perfeito. Se um filho de uma pessoa dessa, que Deus livre, e tem as diligências para serem realizadas logo cedo, num cativeiro, de explodir um cativeiro com a polícia fazendo aquela atuação de choque, com a medida judicial saindo de forma urgente, e muitas vezes a comarca ela tem um substituto, tem outro, você liga para o colega, não consegue falar, o celular está desligado, ele está em deslocamento, por exemplo. Então, é uma série de dificuldades que inviabilizam essa situação. Então, a pessoa que tem um parente seu posto nessa condição de vítima de um cárcere privado, de um sequestro, ela quer velocidade. E quanto a isso aí, não existe legalidade alguma. Nada mais, nada menos do que o STF, o Supremo Tribunal Federal, que autoriza é algo que a gente chama de especialização de uma competência perfeitamente cabível dentro do poder que o Estado tem de formular a sua própria organização judiciária. Né? Nós não temos assim como compreender o porquê dessa celeuma toda em torno dessa temática. Tá ok, eu te agradeço mais uma vez pelas informações do Dr. Sandro Augusto. Ele que agora com você ao estúdio, Wilson Júnior. Muito bem, minha querida Meline Lopes, muito obrigado pela sua participação e fique atenta a qualquer movimento aí, qualquer novidade. A gente tem prioridade aqui no jornalismo ao vivo, tá bom? Muito obrigado, Meline Lopes, e ao nosso querido cinegrafista Valdemir Soares aí, trazendo as informações precisas, inclusive, com todos os detalhes, tanto do movimento Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre, como também com o doutor Sandro Augusto, que é que é juiz também da comarca lá do Pilar, que diminuiu consideravelmente, né, com muita contundência, muita força, em relação à violência que acontecia recorrente lá no município de Pilar. O que está explicado para todos os detalhes, a matéria muito precisa, né? Esse ao vivo foi fantástico, porque explica com todos os detalhes a matéria, a importância dessa votação de hoje na Assembleia Legislativa em relação à 17ª Vara Criminal. Muitos mitos, né? Muita coisa, muita dúvida que pairavam no ar, acabaram sendo dissipados agora com essa explicação precisíssima aí do doutor Sandro Augusto, que é juiz, lá em frente à UMAG. Eu falei que eles estavam em frente à Assembleia Legislativa, mas eles estavam lá em frente na sede da UMAG, em que alguns deputados se envergam, inclusive, para procurar saber detalhes, né, em relação aos vetos do governador e o caso seja derrubado esses vetos, qual seria, então, a fragilidade causada na 17ª Vara tão importante, tão precisa e tão necessária para que
tivéssemos e tenhamos a clareza, não é, a disciplina e a honestidade de quem está exercendo o cargo público, né? Então, enfim, espero que quem não deve, não teme, não é? Quem não tem problema nenhum em fazer as coisas, quem está fazendo as suas coisas certas, não tem problema nenhum de ser julgado, de ser resolvido alguma situação, de ter alguém fiscalizando. Quem está certo não tem medo de polícia, não tem medo de 17ª Vara, de GECOC, de quem quer que seja. Quem está na linha pode ter certeza que o que vier passa tranquilamente, né? É como quem vem numa blitz, não é? Se você está certo, pode ter 800 blitz, você pode ser parado, revistado e vai continuar o seu caminho. Quem está fazendo alguma coisa errada vai se preocupar e vai ficar chateado com a blitz, porque logicamente vai ser pego. Então, esse é o meu entendimento junto com todos que estão aí. Eu concordo que os vetos sejam mantidos, não é? Para que a 17ª Vara continue com força total, exercendo o seu excelente papel, inclusive sendo pioneira aqui em Alagoas e depois se estendendo para o Brasil inteiro com o seu trabalho espetacular desse colegiado de juízes, dando inclusive a eles até uma blindagem e uma força maior para que eles possam exercer o seu papel. Parabéns, então vamos torcer que os nossos representantes, deputados, possam sim manter os vetos do governador Renan Filho. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Tem muita coisa ainda no fenômeno, não sai daí, eu volto já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tenho
USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno, a vez do povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnaud de Mello. E, gente, olha, nós estamos já recebendo aqui com muito carinho em nossos estúdios o secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, assessorado pela minha grande amiga Dulce Mello, que está aqui, inclusive, um abraço grande, prazer revê-la. Está muito bem assessorado, viu, secretário? Muito bem. E, gente, olha, há 4 meses, Alagoas tem um novo secretário de Defesa Social e a segurança pública, gente, ganhou uma nova cara, com mais operações, respostas rápidas no combate ao crime organizado, além também de um secretário altamente participativo e que tem, inclusive, conseguido, com um pulso forte, mudar os dados da violência aqui em Alagoas. Para saber mais sobre segurança pública, estou recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios, como eu já falei, o secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, que está conosco, e você pode participar junto também com a gente no 3377-9097 e fazer também suas perguntas. Dr. Alfredo, primeiro, um bom dia, um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Muito bom tê-lo aqui, sei da sua agenda corridíssima e quero agradecer pela gentilmente ceder esse momento para que a gente possa conversar e lhe dar os parabéns até antecipadamente pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da pasta, secretário. Como é que tem sido, então, esses primeiros meses de atuação? Muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Wilson. Nós que fazemos a segurança pública é que agradecemos a oportunidade de estar aqui no seu programa tão prestigiado e tão assistido. Muito obrigado, secretário. Você, como homem público de Alagoas, sabe das dificuldades que o Estado enfrenta ao longo de vários anos em áreas fundamentais e a segurança pública é uma dessas áreas. Fui convidado pelo governador Renan Filho para assumir a segurança pública e vi o compromisso do governador e fui à segurança com o espírito de união. E essa união significa não existir várias famílias dentro da segurança pública, mas todos trabalhando dentro do mesmo objetivo. E com base nesse objetivo, temos conseguido, sem haver uma estrela principal, temos conseguido melhorar os índices, que, diga-se de passagem, ainda estão muito altos. Em Alagoas se mata muito, eu sempre repito, por muito pouco. Só para dar um exemplo, semana passada tive um homicídio e perguntei ao irmão da vítima, eu digo, rapaz, e qual foi o motivo que mataram o seu irmão? Sabe, meu irmão foi na rua que era do grupo da Mancha Azul e escreveu CV, Comando Vermelho, que é o time que ele torce, que é o CRB. E aí o pessoal não perdoou porque achou uma desmoralização e... Ele invadiu o território e fazia a marca lá. Exatamente. Então, você vê, é com esse tipo de coisa que a segurança pública tem que lidar no dia a dia. A juventude, principalmente,
perdeu o limite, perdeu a noção do certo e do errado. A vida também, não é? Então, a segurança pública, ela tem que trabalhar com a prevenção, mas, infelizmente, ela também tem que trabalhar coletando toda a miséria que é destinada para essas comunidades mais carentes. Então, onde falta escola, onde falta saúde adequada, onde falta quadra de esporte, sobra uma mão de obra ociosa muito grande. E essa mão de obra, ela está entregue basicamente ou ao tráfico de drogas, ou a ser soldado de homicídio, ou a ser também, infelizmente, ladrão, com a arma na mão para tomar o que é de um outro ser humano trabalhador. Isso gera violência e uma violência com uma velocidade muito grande. Quer dizer, essa violência que o senhor está citando, doutor Alfredo, é em relação à violência fútil. Então, por tudo, por um sapato, por qualquer que seja a coisa, para que esse produto seja transformado em pedra de crack para o uso do viciado ou para alguma dívida, então, com o traficante. Alagoas, diferente de vários outros estados do Brasil, se tornou um potencial consumidor de crack. Vários estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm trabalhado a sua criminalidade para transformar o consumidor de crack em consumidor de pó. Até parece um conto, mas é verdade, sai ganhando o traficante porque ele não perde com tanta rapidez o mercado consumidor. E isso gera menos violência. Mas Alagoas é um mercado muito pobre, então esse povo que não tem condições efetivas econômicas se torna consumidor do crack. E o crack, ele gera uma violência muito maior. Ele gera ações de morte assim cotidianas. E é com base nisso, enquanto as outras ações não chegam efetivamente, que a segurança pública tem que trabalhar. Então, são 3 vertentes que nós buscamos combater. É o tráfico de drogas. Agora tivemos uma operação ontem, foram apreendidas quase 200 quilos de maconha. É esse tipo de tráfico que nós queremos combater, com um percentual de classe mais elevado, ou de um traficante que tem uma condição maior, porque um traficante, para comprar 140 quilos de maconha em diante, ele precisa de um capital de giro. O roubo patrimonial, porque isso aí é fundamental para dar uma sensação de segurança à sociedade, e a preservação da vida, porque toda vida preservada gera uma expectativa de futuro melhor. Em relação ao último, que é crime contra a vida, ou os crimes violentos, letais, intencionais, com essa união das polícias, nós temos conseguido superar algumas etapas. Tivemos menos crimes violentos em janeiro, repetimos em fevereiro, em março e agora em abril. E em janeiro foram aproximadamente 8% em Alagoas e 26% na capital, a menos de crimes violentos contra a vida, 17% em fevereiro e 32% em Alagoas. Tá, em Alagoas. Em março, 17% repetiu-se em Alagoas e 33% na capital. Agora, em abril, nós estamos com a redução melhor em Alagoas, beirando os 30% até hoje. Significa que só em abril nós estamos preservando mais de 40 vidas, são 48 vidas que estão sendo preservadas só em abril. No montante, nós já ultrapassamos 140 vidas preservadas nesses 3 meses e uma parte de abril. Isso é o que nos faz tocar a segurança pública com felicidade. Quando se tiver efetivamente num patamar mais aceitável, nós conseguiremos ultrapassar os obstáculos com mais facilidade. No momento, estamos precisando mostrar a Alagoas
que ainda falta muita gente ser presa, que a impunidade não será a regra, que as polícias estão trabalhando dentro da legalidade, mas de forma firme, e terão o apoio sempre que estiver dentro da legalidade, porque não se crucifica o integrante da Força Pública de Segurança sem uma prova concreta. Perguntar, mas a polícia está indo mais para o confronto, mas ninguém vê o outro lado. A polícia está indo buscar mais os criminosos. A polícia está indo lá, busca e apreensão, fazendo blitz. A polícia está mais presente. Então, não dá para ser mais presente sem, em algumas situações, não haver o confronto. As pessoas não pensam também que os criminosos só esse ano já mataram mais de 550 pessoas e matam de maneira covarde. É tiro pelas costas, é degolado, é decapitado, é com covardia extrema. A polícia, infelizmente, como ela tem a obrigação de impedir, infelizmente, em algumas oportunidades, ela chega diante do conflito mesmo. E aí, entre o policial e o criminoso... Logicamente, nós vamos torcer que o policial volte bem para casa. Com certeza, não tem nem o que se discutir. Temos visto alguma inquietação em relação à mídia mesmo, em relação a esses confrontos. Infelizmente, o caminho é o caminho da inteligência. Quer dizer, felizmente, nós trabalhamos com a inteligência. Mas a inteligência, ela coloca justamente o policial no foco da ação. Exatamente. Não dá para você trabalhar com a inteligência e deixar o policial fora da ação. Vou dar um exemplo. Teve um assalto agora na segunda-feira, lá perto do comércio, no Prado. Nós sabíamos que iria haver o assalto, a polícia foi orientada... Foi no centro, numa loja de tintas, se não me falha a memória. A polícia foi bem orientada lá pelos seus comandantes, tanto a civil quanto a militar, para surpreendê-los e evitar, por conta do local, um atrito maior. De tiros, enfim. Você imagina, quando estavam todos cercados esperando para pegá-los, tinha um policial dentro comprando. Começou o tiroteio. Então, as ações de segurança, elas acontecem repentinamente. Você tem que estar preparado para todas as circunstâncias. Nós temos que trabalhar a segurança pública de maneira firme, equilibrada, mas dando as respostas devidas. O vagabundo, o criminoso, ele tem que ter a clara noção que o Estado tem uma força policial que está pronta para dar a resposta necessária. Muito bem, secretário, é perfeitamente isso mesmo. Eu acho que isso que a população esperava que acontecesse. Claro que ninguém está aqui, e o senhor, logicamente, quem conhece sabe disso, totalmente dentro da legalidade, mantendo a legalidade, mas também mantendo a força. Porque se você fragiliza a corporação ou o aparato de segurança, o bandido percebeu durante um tempo essa fragilidade e ele começou a tomar conta. Por isso a dificuldade hoje e o aumento dos confrontos. Como a polícia está presente e usando com muita competência e inteligência, ao chegar no momento em que se dá a voz de prisão, o bandido não aceita ser preso e ousadamente ele troca tiros com a polícia. Quer dizer, ele atira primeiro contra a polícia e a polícia precisa se defender. E é isso que tem acontecido. Por isso que eu acho que algumas pessoas que gostam, às vezes, de criar situações, ou às vezes não tem muito o que escrever, e colocam essas situações porque não entendem quem é que está no fronte. No momento da operação lá, é que é muito complicado, né? Porque de longe você sentado, olhar, falar da situação, e o senhor sabe disso, que o senhor está indo, inclusive, a muitos locais onde acontecem as operações, né? Deixando muita gente preocupada, mas porque o secretário seja o alvo maior, mas o senhor indo até o local, o senhor deixa a tropa e toda a integração, os integrantes da polícia, seja de qual forma for e de qual categoria, muito mais, como é que eu posso dizer, nós estamos com o nosso pai aqui tomando conta da gente. Então, isso nos deixa bastante também e deixa a tropa. Eu estou recebendo muitas ligações, por exemplo, de policiais dando os parabéns pela maneira como o senhor trata os policiais. Isso é fantástico. São policiais que estão lhe dando os parabéns. Olha, parabéns, porque nunca tivemos um tratamento digno. Então, receba o carinho. Eu agradeço, Wilson. Olhe bem, segurança pública não se faz com secretário.
Segurança pública se faz com o servidor da segurança pública que está lá na ponta. Exatamente. Esse servidor se chama policial. Ou policial militar, ou policial civil, corpo de bombeiros, ou no sistema prisional, ou na perícia. Então, se nós não prestigiarmos e não reconhecermos, nós estaremos perdidos. A minha ida a esses locais, Wilson, não é para ensinar ninguém. Pelo contrário, é isso que você falou. Eu vou como forma de prestigiar quem está trabalhando, porque só aí eu vejo as dificuldades do dia a dia. Na segunda-feira à noite, como eu tenho feito toda noite, eu vou nas ações integradas de segurança. Na segunda-feira teve uma cena que me chamou a atenção e eu fico muito orgulhoso. Estávamos na Grota do Cigano e na Grota do Estrondo, em situações distintas, e apertei a mão de policiais civis e militares e da Força Nacional e a mão escorregava do suor. O policial descendo a grota, o policial fazendo o patrulhamento. Quer dizer, você não arranca o suor de um servidor público se aquele servidor público não estiver empenhado na sua missão. Então, eu fui para casa já de madrugada, da segunda para terça, mas aquilo não saiu da minha mente. Eu fico assim, muito feliz de saber que está havendo um empenho, que as pessoas podiam fazer menos, mas estão fazendo mais. Teve grota, isso que eu achei graça, eu disse para o menino que trabalha comigo, eu digo, rapaz, me ajuda aí a me empurrar, porque aqui eu não consigo subir, e eu não posso passar a imagem que não tenho fôlego. Aí ele riu, mas isso é para dizer, Wilson, a dificuldade que o profissional de segurança pública tem no dia a dia, e eles estão dando o suor e o esforço para melhorar, e a gente só paga isso com reconhecimento. E esse reconhecimento o secretário tem efetivamente buscado dar a cada um integrante das corporações. E cobro a mesma coisa do comandante-geral e do delegado-geral. E mesmo sem eu cobrar, eles são pessoas que reconhecem todos os seus comandados. Isso me dá uma satisfação muito grande. Então, maravilha essa integração, doutor Alfredo, que o senhor conseguiu fazer com que, respeitando logicamente os limites de todos, mas essa integração das polícias sem as vaidades que aconteciam antes, mas todos focados com um só objetivo, que isso é o que é o importante, o combate ao crime. Né? O comandante, o coronel Lima Júnior, também tem um pensamento parecido, bastante pacato, mas firme na hora que é necessária e sempre defendendo a tropa. Claro, o excesso, a truculência, caso aconteça, será também punido no maior rigor da lei dentro da corporação, como deverá ser feito. Mas primeiro apurar das situações para não jogar também o policial aos leões, como acontecia antes. O policial muitas vezes, eu digo porque eu recebia ligações muitas vezes no programa, de pessoas que diziam que o policial entrava e ao ser agredido pelo meliante ou pela população que defende o traficante, o policial reagia e apenas a filmagem da reação do policial era enviada para as televisões, para as rádios, enfim, para que o policial fosse execrado a mando do próprio tráfico para fragilizá-lo. Isso tem diminuído bastante, porque vocês chegam, inclusive, a primeira inteligência que está sendo utilizada com muita força. Eu estou recebendo ligações de policiais que estão emocionadíssimos com essa expressão do apertar a mão com o senhor, porque dizem que são policiais que realmente que estão muitas vezes saindo de casa com bastante problemas, não é? Mas que estão fazendo tudo isso, o secretário receba essa informação que eu estou recebendo, de pessoas que dizem que fazem primeiro, porque defendem a Briosa, não é? A Polícia Militar, a Farda, e porque sabe que tem um amparo de um homem de bem na última ponta. Então é muito bom a gente falar isso, porque eu acho que é importante que a gente consiga passar. Eu sei que lhe emociona, porque eu sei que você, apesar de ser, parecer bastante contundente, mas é um ser humano fantástico, quem conhece sabe. Obrigado. De um coração maravilhoso, mas firme nas suas atitudes, nas suas decisões, pelo bem. E é disso que nós estamos precisando. Recebe, então, o carinho de muitas pessoas. Eu é que agradeço e realmente fico emocionado isso. Verdade, nós ficamos, que a gente sabe realmente a luta desses guerreiros policiais, em qualquer que seja a esfera. As operações que têm acontecido no Sertão Agreste têm refletido, inclusive, na diminuição de criminalidade e tráfico de drogas, também na capital. É lá, nessas fronteiras, onde chegam as drogas, secretário? Wilson, como você frisou,
estava havendo no estado de Alagoas, talvez, uma ausência de apoio. Isso aí não é o secretário apenas, é uma postura governamental às forças policiais. E as forças policiais, elas estão integradas no estado. Nós estamos com policiais mobilizados, eles saem daqui também para dar apoio nas diversas regiões, mas o Agreste, ele se tornou já há algum tempo uma porta de entrada de substância entorpecente e armas. E lá também se formaram algumas quadrilhas de roubo a bancos, que tem causado efetivamente temor nas comunidades que eles enfrentam. E nós conseguimos trazer essa concepção, quando eu digo nós, é o conjunto todo, e colocamos um helicóptero agora há pouco lá em Arapiraca, com base permanente, e estamos cobrando de todos um empenho, e esse empenho tem ocorrido. Então, o que está sendo feito na capital está sendo replicado para as cidades maiores, e estamos buscando disseminar isso para as cidades também menores. Cada parte do estado de Alagoas tem uma nuance específica. Região Norte tem um tráfico de drogas forte. Agreste, você já tem roubo de veículos, roubo de estabelecimentos comerciais e tráfico de drogas. Região do Sertão é uma região que você tem tráfico de drogas, que não era para ter tanto, mas já começou, e você tem muitos crimes patrimoniais financeiros. Região da capital e metropolitana, aí você tem muita incidência de homicídio, tráfico de drogas e patrimonial. Então você tem que trabalhar cada área de acordo com a sua especificidade. Mas as polícias, elas têm tido o comprometimento de toda semana realizarem nas áreas específicas ações. Então, a gente sabe que tem ação que demora um pouco mais de investigação e tem ação que não adianta esperar uma investigação tão aprofundada. Nós temos que fazer a visita ao elemento antes. E é isso que nós temos buscado, incomodar o criminoso. Sufocar o crime, essa que é a grande... Essa é a expressão, Wilson. Muito bem. Muita gente perguntando, te dando os parabéns também, eu li inclusive sobre isso, em relação a 100 policiais que integrarão, inclusive, né, a corporação, que estavam sob júdice, né, e que foi chegado em última instância em 2014. Então, lhe dando os parabéns porque o senhor encabeçou, inclusive, essa luta quando foi procurado pela reserva técnica. Também é uma outra luta constante em que o governador já disse que é sensível, porém se esbarra na lei de responsabilidade fiscal, já que nós já pegaram o governo Renan Filho, com o índice já acima do limite prudencial. Isso precisa ser revisto. Essa luta desses, inclusive tem coronéis, tem policiais que estavam sob júdice e que agora, me parece que hoje pela manhã, o governador já os coloca, inclusive, efetivando-os, né? Wilson, em que pese viver perto das polícias, antes de ser secretário, eu não tinha a noção exata da problemática dos precários. Os precários foram concursados, mas entraram nas suas funções a partir de decisões judiciais e permaneceram até hoje dessa forma. Isso nós temos na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros e na perícia oficial. Desde a primeira conversa que tivemos com o governador, eu e o comandante e o delegado-geral, começamos as tratativas sobre essa problemática. Depois, essa situação chegou por meio dos próprios envolvidos. Conversamos com o governador, ele recebeu orientação jurídica para não efetivar, porque para o Estado isso tem sérias implicações. O Estado, ele judicializa perante o Supremo Tribunal Federal demandas de toda ordem, e para o Estado desistir de demandas no Supremo, elas terminam resvalando também em outras que o Estado não pode transigir. Mas o governador, ele resolveu deixar de lado apenas a questão jurídica e assumir a questão política. Ele sabe que esses policiais têm trabalhado com afinco, são homens públicos e mulheres que têm dado muito de si por Alagoas, estão em uma situação de instabilidade. Isso causa um reflexo na tropa muito forte.
e nós não podemos devolver à sociedade como se nada tivessem feito por nós, pessoas que passaram 5, 10 anos trabalhando decentemente. O governador é o primeiro a defender essa permanência. Hoje à tarde irá ratificar e torná-los efetivos na polícia. O Estado, ele cria a dificuldade porque recorreu dessas ações, mas o governador foi sensível e está corrigindo um problema histórico. Isso me dá muito orgulho, porque se eu na segurança pública tenho 2 situações que eu posso me orgulhar, são as vidas preservadas e o reconhecimento com a ação concreta de quem muito tem feito por Alagoas. Eu fui apenas um pequeno partícipe nessa vitória, mas fico orgulhoso também. Mas receba o carinho de muitos telespectadores, os telefones estão congestionados, secretário, muita gente ligando e lhe dando os parabéns, tá? Por ter comprado essa briga, essa luta e ter mostrado ao governador a necessidade de que eles fossem ratificados realmente e aí a partir do momento efetivados. Então receba o carinho de todas as pessoas que estão ligando. Nós temos telespectadores também que não fazem parte da segurança pública, são cidadãos comuns, estão ligando e dando os parabéns também pela sua, aplaudindo, e tem algumas pessoas pedindo para que a gente avise algumas situações. Em relação ao José Tenório, nós temos telespectadores que estão ligando para cá dizendo que estão vivendo uma questão terrível no José Tenório em relação a assaltos. Eles contabilizaram no mês passado 30 assaltos naquela região. Pedem que a polícia que faça mais rondas, enfim e tal, é mais uma reivindicação. Tem várias outras, mas essas foram as mais recorrentes. O Zé Tenório, ele hoje, diferentemente de até um tempo atrás, hoje ele tem 3 saídas e isso dificultou um pouco a segurança pública. Os elementos, eles vêm de várias regiões. Exatamente. Né? E estão lá com a mão de obra vítima muito grande. Pela grande quantidade de pessoas. Grande quantidade ali, juntou-se o Zé Tenório e aqueles outros, eu não sei se até Antônio Vilela, os outros conjuntos, são vários conjuntos. Né? Ali virou uma população grande e que merece essa atenção. Quando cheguei à segurança pública, um dos nossos pontos foi justamente o Zé Tenório. Ali tinha uma desordem muito grande num posto. Certo. E nós buscamos a ordem. Mas essa ordem também irá partir para combater esse tipo de crime lá dentro. Hoje mesmo, na reunião integrada, já vou repassar essa reclamação. Ótimo, doutor Alfredo. E exigir providências concretas. Tivemos um assassinato lá essa semana. Era uma pessoa que tinha um bar, mas era envolvido com tráfico de... Tinha sido preso já em 2013. Exatamente. São coisas assim que os criminosos já estão sendo identificados, um já está, mas são coisas que a segurança pública dificilmente consegue coibir, porque já vêm certo e direcionados a praticar. O que a gente vai fazer é prender e a justiça punir, isso aí não resta a menor dúvida. Mas qual é hoje a sensação de segurança maior, Wilson? É que esse comércio de entorpecentes, ele requer dinheiro. Qual é o dinheiro mais fácil de se conseguir? É roubando. O que é que se tem no mercado mais fácil para se roubar? Celular. Então, as pessoas, elas não adotam um padrão ainda de prevenção. Exatamente. Olha, você trabalha, luta para comprar um telefonezinho melhor, aí vem um vagabundo e leva. Então, eu peço sempre que se adote, nós estamos numa cidade de 1 milhão de habitantes, se adote algumas regras de segurança. Porque o criminoso, ele vai encostar se não tiver a polícia, e isso é uma verdade, a gente tem que trabalhar esse lado. Ele busca a facilidade. A facilidade. Mas vamos que a polícia não vai estar no estado todo, em todo o local, em todas as situações. Algumas regras poderiam ser seguidas. Eu digo isso sempre às empresas. As empresas, elas impedem do trabalhador falar o celular dentro da empresa. De repente, elas jogam 300, 400 trabalhadores na rua. Um vai para o norte, outro vai para o leste, oeste, sudeste, e aí para todas as direções. Cortam direção, cortam caminho num canto
que é mais esquisito, aí não podia falar no celular, fala naquele momento. O elemento que está ali para tirar proveito da situação, ele não vai atrás do trabalhador que está com seu celular guardado e está numa via mais iluminada. Ele vai esperar o cidadão justamente aonde ele tiver uma maior facilidade. Então, assim, a gente está numa cidade grande, a segurança pública tem que melhorar muito, mas a população também tem que se prevenir. Tem que ajudar. Olha, infelizmente nosso tempo está terminando. Duas perguntas que a gente possa tocar nesse assunto. A convocação da reserva técnica, muita gente ligando da própria reserva técnica, dizendo que também é uma luta encabeçada pelo senhor, a sensibilidade do governador Renan Filho, porém a dificuldade dessa contratação, né, da chamada desses remanescentes da reserva técnica por conta da LRF. E a questão também das apreensões dos sons, que até inclusive uma lei municipal acabou até ajudando, né, a restringir, que houve até uma polêmica, que eles acham que não podem ter o som. Eles devem ter o som se gostam, só precisam respeitar a usar, né? No local devido, numa altura permitida, no horário permitido. Essas duas situações, as apreensões dos sons, que antes o policial se deslocava, pedia por favor que baixasse, ao dizer que eles baixavam no momento da presença da polícia, quando a polícia fazia a volta com a viatura, eles voltavam a aumentar. Falar logo da reserva técnica. Você, como homem público, acompanhou a campanha recente. O governador Renan Filho se comprometeu em convocar a reserva técnica. E é um compromisso que ele irá cumprir. Primeiro, porque deu a palavra. Claro. Segundo, porque a polícia e a sociedade precisam de reforços. Quando fará? Está trabalhando fortemente para fazer isso esse ano. Nós não podemos fazer essa afirmação agora, porque precisa passar pelo menos o segundo quadritrimestre para fazer uma análise fiscal. Entendi. Mas a partir daí o governador já vai poder dar uma resposta mais efetiva. Mas ele quer e irá fazer. Ótimo. A reserva técnica será convocada. E é necessária, né, E é necessária, não é uma bondade não, claro. É a necessidade. Exatamente. Mas ele irá cumprir o compromisso. Agora, eu também vou falar uma situação que me deixa um pouco angustiado. A reserva técnica, ela já tem esse compromisso, vai ser convocada, agora precisa também se conter em algumas manifestações. Em que sentido? Não adianta pressionar por algo que nesse momento não será efetivado, não será possível. Deixar passar esses 8 meses iniciais, porque serão todos convocados. É um compromisso do governador. Se vai ser esse ano, o governador está trabalhando com o seu governo para ser esse ano. Nós não podemos ter baderna. Temos que ter a sensibilidade e a inteligência de saber que haverá convocação, que o governador é o número 1 empenhado que isso ocorra. Então, a reserva técnica pode ficar tranquila, porque o estudo a que se submeteram será aproveitado em prol do Estado. Questão do som, Wilson, você conhece de lei tão bem quanto eu e como operador do direito, a lei não diz em nenhum momento que vá lá e peça para baixar o som, não. Então, quem quiser continuar apostando, nós temos operação na rua todo dia. Eu só tenho uma mágoa comigo mesmo. É porque ainda não consegui resolver a questão do som dentro das residências. Mas nós vamos trabalhar nisso também. Não é possível que o cidadão não saiba que um som alto incomoda. Nem Exatamente. Todo mundo que gosta, não. E de ouvir a música dele. Ouvir a música dele na hora que ele quiser, no momento que quiser, quando tomar a cachaça que quiser. Exatamente. Mas isso aí a gente cuida. Agora, tem uma sugestão. Bota o headphone e estoure os ouvidos tranquilamente, que a segurança pública jamais irá incomodá-los. É isso, perfeito, ótimo. Coloca os fones e vai ouvir na altura
que quiser sem ter ninguém perturbando. Não é? O que não pode é que você, com a sua... E parece que depois que toma 2, 3, 4, 5, né? Bebida, cerveja, cachaça, sei lá o quê, parece que a audição vai diminuindo, né? Que ele vai aumentando o som de uma maneira que ele vai perdendo a noção do que está fazendo. E, consequentemente, ao lado tem pessoas que estão querendo descansar, precisam trabalhar no outro dia. Enfim, é a perturbação alheia, né? Então, o meu limite termina quando o do outro começa, né? Então, as operações que aconteceram, porque houve aquela confusão, dizendo que não se podia mais ouvir som na cidade, que a polícia estava prendendo, e a lei que foi feita, inclusive, do nosso colega Galba Neto, proibindo, não foi isso. De forma nenhuma. Quer dizer, é uma falta de informação, inclusive. Onde nós vamos ouvir os nossos paredões? Eu até fiz uma sugestão para o presidente, inclusive, desse grupo, né, que tem sons, que gostam de ouvir sons, tem paredões, conhecidos como paredões. Ele disse que tinha 20 mil associados. Fizemos uma conta rápida aqui, eu disse aqui no programa. Se cada um que gasta 50, 30, 15, tinha um rapaz que tem um Chevette que custa 5 mil e o som dele vale 30, mais do que o carro. Então, enfim, tem condições. Se cada um dos seus associados pagar R$50 para a associação, vocês vão ter R$1 milhão. Pega esse 1 milhão, compra-se uma área isolada, distante, constrói uma estrutura e podem fazer as suas brincadeiras, as suas disputas de som cotidianamente, evitando que o poder público tenha que intervir ou que o poder público tenha que escolher uma área para um assunto privado. Concorda comigo, secretário? Wilson, olha só, tem que haver essa sensibilidade. Muitas vezes você está com um som lá meia-noite, 9 horas, 10 horas, tem uma pessoa doente em casa, uma pessoa idosa, tem uma criança recém-nascida. Assim, não se tem limite em determinadas situações. A sua sugestão é a melhor possível. Agora, deixar bem claro, sono é proibido. O que é proibido é a perturbação do sossego alheio. Muito bem, perfeito. O som pode ter o maior e melhor possível. Eu, inclusive, gosto muito de som, dentro dos limites. Então, num sítio, você pode aumentar o máximo que o coitado do Saguinha que vai reclamar, mas não é? As pessoas não. Mas enquanto você tiver pessoas morando próximo, apartamento, casas, os postos de combustíveis que eram utilizados como redutos de muitos sons violentos, mas tem casas também ali ao redor e apartamentos que ficavam chateados e por isso o combate, então, a manter a ordem e a paz e o sossego da população. Secretário, nós tínhamos muitos assuntos, a população ligando, muito legal dele dando os parabéns e muitos questionamentos para pedir alguns locais. Enfim, eu vou fazer um canal, se for possível. Por favor. Que a gente possa, que eu receba às vezes muitos pedidos de insegurança, de situações, que eu possa passar para a minha amiga Dulce ou para qualquer que seja a pessoa. Passe e nós, dentro da possibilidade, Wilson, as deficiências são muitas. Nós iremos trabalhar para minorar esses problemas. Mas quero aproveitar também a oportunidade, Wilson, para dizer, quisera eu que todos os homens públicos fossem comprometidos como você. Poxa, muito obrigado. Para mim, eu não estou aqui só perante o apresentador, eu estou aqui perante também um homem público comprometido e isso me traz uma felicidade grande, porque nós podemos debater aqui à altura do que o povo merece. Muito obrigado, secretário. Fico muito feliz de ouvir do senhor. Nossa, eu que sou seu fã, fico muito feliz. Isso me dá força, não como vaidade pessoal, mas força de continuar tentando sempre fazer e lutar pelo certo e pelo bem, como o senhor também. Então, sou seu seguidor. Obrigado, Wilson, da mesma forma. Muito obrigado, um bom dia, um abraço, um grande sucesso sempre e receba o carinho sempre que precisar. E esse espaço está à sua disposição. Se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom, conversei aqui com o secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, fazendo um resumo, né, de toda a situação durante esses 3, 4, 5 meses, enfim, da segurança pública. E a gente vai trazê-los em outros momentos, assim, dependendo da agenda dele, que é bastante dinâmica, não é? Mas em prol de um objetivo só, para que você possa se sentir mais seguro em sua casa, no seu carro, na rua, em qualquer outro lugar. Não é fácil, mas ele está fazendo o melhor trabalho possível e a população tem que ajudar. Ligando para o 181, passando as informações para a polícia e também evitando se expor demais para que o bandido vá e roube o seu celular, sua corrente, seu carro. Também vamos nos cuidar. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já. Não sai daí. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac.
Escolha o seu curso e faça a diferença. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E o design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Pois é, meus amigos, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, os nossos telefones congestionadíssimos, com a presença do nosso querido secretário de Defesa Social, alguns jornalistas também aqui para entrevista, enfim, muito legal mesmo. Agradeço bastante o carinho e as informações do grande secretário, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, tá bom? E, gente, olha, a possível derrubada dos vetos do governador à 17ª Vara não significa rebelião dos deputados, mas uma questão de sobrevivência. Vamos saber na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe.
A discussão em torno de uma derrota quase anunciada do governo Renan Filho na Assembleia Legislativa na manutenção dos vetos à 17ª Vara não é um ponto de fraqueza do Executivo, e sim um oportunismo da Casa Tavares Bastos. O crime organizado não deixou de existir em alguns setores da administração pública e a Assembleia repete um ditado engenhoso: não há bandidos no Legislativo. Nem os deputados se preocupam com a imagem deles na opinião pública. A impunidade na Operação Taturana e o efeito nulo dela nas urnas animam os corredores do casarão da Praça Dom Pedro II, assim como o não recolhimento do imposto de renda dos trabalhadores da Assembleia, uma ação criminosa da mesa diretora, com prejuízo de 100 milhões de reais. Se for derrotado, o governo prepara ação judicial contra a Assembleia. Na prática, é adiar os efeitos. O governo conseguiu barrar, por exemplo, a criação de cargos para assessores em órgãos públicos com altos salários. Foram decisões tomadas ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, após anos de briga judicial. Daqui para frente, a Assembleia continua a ser governista até a próxima votação, se ela ameaçar o bolso ou os destinos dos parlamentares. Sempre Odilon Rios no ponto. E olha, sem perder tempo, mais um supermercado em Maceió foi lacrado na manhã de hoje, acusado de crime ambiental pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, que é a SEMPMA. Dessa vez foi o hipermercado Bom Preço, na Gruta de Lourdes. Meline Lopes esteve lá e vai trazer as informações. Acompanhe. Mais um estabelecimento fechado na parte alta da cidade por estar lançando esgoto sem o devido tratamento, esgoto de forma... Peraí, volta aqui. Esgoto lançatado, não é isso mesmo? Mais um estabelecimento fechado na manhã de hoje aqui na parte alta da cidade por estar fazendo lançamento indevido de esgoto não tratado logo aqui atrás, que é a APP do Jardim do Horto. Para falar sobre o assunto, eu tenho ao meu lado José Soares Barbosa, ele que é coordenador de fiscalização da SEMPMA, que realizou este trabalho aqui na manhã de hoje. Como nós podemos ver, a porta do estabelecimento está fechada. Vai permanecer assim durante todo o dia. O que é que tem que ser feito agora por parte do estabelecimento para reaver o funcionamento normal, José Soares? O setor jurídico do estabelecimento tem que comparecer na secretaria, lá firmar um termo de conduta, né, um TAC, e aí ver quais são as providências que vão ser cabíveis para ele ser liberado ou não. Vai depender da situação do que eles apresentarem para a gente. Um estabelecimento já foi fechado, nós pudemos acompanhar pela mídia recentemente, e agora aconteceu esse. Esse aqui também foi por meio de denúncia. Como é que aconteceu, José? Monitoramento. Nós recebemos denúncia também e nós vemos monitoramento ele frequentemente, desde 23 de março, né? E aí foram constatados vários lançamentos, inclusive dos restaurantes, o lançamento indevido, direto sem tratamento. E a estação dele não está funcionando, está com lançamento também sem tratamento algum. Vocês estiveram lá na APP, em loco, verificaram? Como é que está a situação atual de lá, José Soares? Lá na parte baixa, onde está sendo lançado, é totalmente, o odor é muito pesado e as plantas que você percebe que estão morrendo por conta do lançamento in natura, com uma quantidade muito alta de coliformes fecais. Como você falou, hoje se eles quiserem voltar a funcionar, enfim, a partir de agora eles vão ter que providenciar um caminhão para fazer essa retirada do esgoto? Tem que providenciar uma empresa para fazer o recolhimento e levar para o emissário submarino. Então, quais são os próximos passos daqui? O que a gente pode falar para os consumidores que costumam vir aqui ao local? Como é que o estabelecimento tem que agir daqui em diante? Os responsáveis pela empresa têm que comparecer à secretaria, firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e aí ver, de acordo com esse TAC, vai ser liberado ou não. Existe a possibilidade de pagamento de multa? Com certeza. A multa será estabelecida lá pelo nosso setor jurídico, que isso aí eu não tenho a mínima noção. E para nós informarmos a população, só para finalizar, existe algum telefone de contato de vocês, da Secretaria de Meio Ambiente, para que as pessoas entrem em contato caso tenha alguma denúncia? Como procedeu com essa daqui? Tem o 3315-4736 e o 3315-4735. Tá, ok, eu te agradeço mais uma vez pelas informações. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista de José Soares Barbosa, ele que é coordenador de fiscalização da SEMPMA. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, minha querida Meline Lopes. Está aí, mais um hipermercado lacrado
O gerente da unidade aí da Walmart, né, local, não quis também passar informações, mas o esgoto parece que estava quebrada a estação de tratamento que eles utilizam lá e estava sendo descartado direto naquela mata, inclusive, que é preservada no horto, no Jardim do Horto, aquele condomínio lá de luxo, inclusive Jardim do Horto, jogado inclusive em natura, não é? Jorrando tranquilamente. Então, enfim, a SEMPA mais uma vez está agindo com força. O Soares eu conheço, que é o coordenador de operações da Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente do município de Maceió, e tem que fazer isso, seja com qualquer que seja o tamanho da pessoa. O importante é que não pode deixar que o meio ambiente seja cada vez mais, sofra cada vez mais com pessoas irresponsáveis que por conta de uma falta de gestão, ou sei lá, qualquer coisa que seja, que acabe aí estragando o nosso meio ambiente, né? Terrível, né? Então, muito bem, foi lacrado e até que seja sanado a situação aí dos dejetos que são jogados indevidamente na natureza, tá bom? Mas, gente, olha, o assunto hoje no nosso quadro imobiliário nos assusta muito, hein? Você quer financiar um apartamento, outra casa, a casa de praia? Vai ter que tomar um susto. Caixa Econômica Federal aumentou pela segunda vez esse ano as taxas de juros referentes aos financiamentos habitacionais. Como se ela tivesse boa, né? Aumentou de novo. Quais os impactos dessa medida e como isso reflete para os novos adquirentes da casa própria? Vocês vão saber agora no nosso quadro imobiliário com o nosso querido Dr. Antony Lima, que é o papa do direito imobiliário no quadro imobiliário que está no ar. Doutor Antony Lima, o nosso papa do direito imobiliário, não é? Olha só, vamos patentear, os colegas já colocam uma música. O diretor para a gente juntar essa música e fazer uma patente, claro. Né? Chamar ele também para participar. É. Nosso querido diretor, obrigado. Gosta muito de Vossa Excelência. Eu também gosto muito do diretor. Doutor Antony, a sua entrada foi bastante santa, mas isso aqui é uma coisa do inferno, né? Essa notícia terrível. Não é de Deus, não. Não, isso é do inferno. Todos os financiamentos sofrerão reajustes, é isso? Novamente, bom dia Wilson, bom dia a todos. Novamente a Caixa Econômica Federal aumentou agora na semana passada, finalzinho da semana passada, as taxas de juros. Então as linhas de crédito agora estão com valores e condições diferentes do inicialmente pactuado no início do ano. Isso por conta mesmo do aumento da taxa Selic, que é a taxa que magia essa questão de juros e créditos bancários. Então, com isso, a novidade realmente não é boa. O mutuário e o propenso aquisitor da casa própria através de financiamento habitacional, ele deve ficar atento e pesquisar muito, porque agora realmente, quando a Caixa Econômica Federal sobe essa linha de juros, possivelmente os bancos privados também vão subir. Então, há necessidade agora de uma pesquisa maior de mercado para que o consumidor não saia perdendo. Existem, por exemplo, diferenças dessas taxas para clientes do banco? Sim, existe. A Caixa ainda mantém essa diferença de taxa de juros. Hoje a taxa de juros, Wilson, sim. Hoje a taxa de juros está chegando num patamar de 9,5%. Ao mês? Ao ano, mas isso reflete tanto no valor da prestação. Então, um exemplo do imóvel de 300 mil, por exemplo, se ele estava iniciando com uma prestação de R$ 2.030, R$ 2.040, por exemplo, ele vai passar a pagar R$ 2.300, R$ 2.400, porque isso reflete tanto na prestação como no prazo total de financiamento e no valor que vai ser pago ao final do mesmo. Então, desses 300 mil, se ele possivelmente iria pagar 350 ou 400 mil, esse valor sobe em média 20 a 30 mil reais, a depender do valor a ser financiado. Então, realmente é terrível. Terrível. Péssimo. Mas dá uma diminuição considerável de financiamentos. A que se deve esse aumento? Esse aumento realmente é reflexo do aumento da taxa Selic, né? Que ela agora está num patamar de quase 12%, mais um pouco de 12%, e automaticamente refletiu nos juros para o financiamento da casa própria. Então, isso é um momento até de cautela. Vai haver, Wilson, um freio nesses financiamentos. Consequentemente, aquele também que tem imóvel usado, aquele que está desejando vender o seu imóvel, e a grande maioria só compra geralmente através de financiamento habitacional, vai ficar travado. Nem tão cedo ele vai conseguir financiar ou vender esse imóvel por conta dessa alta de juros.
Bom, tem uma pergunta aqui. Existem diferenças para o percentual de financiamento, por exemplo, se for pela tabela SAC ou Price ou Price, é isso? Price, né? Existe. Nessa nova modalidade agora instituída pela Caixa Econômica Federal, se a pessoa for financiar pelo método, porque é o seguinte, é bom explicar que a tabela SAC e a tabela Price são dois sistemas de amortização. A Price é cruel, juros capitalizados, juros exponenciais. A SAC também ela faz juros exponenciais, não faz juros lineares. Ou seja, o que significa? A aplicação de juros sobre juros. Só que quem for financiar utilizando o método Price, o sistema de amortização Price, a Caixa Econômica Federal só vai financiar 50% do valor. Ou seja, o adquirente, o mutuário vai ter que desembolsar 50% do valor do imóvel. Já pela tabela SAC, antes o financiamento era de 90%, ele baixou para 80%. Então, automaticamente vai ter que se desembolsar 20% e financiar os 80%. Realmente existe essa diferença, né? Existe essa diferença na sistemática ofertada pelo banco e que o consumidor também tem que ficar atento quando for se utilizar dessa linha de amortização do financiamento habitacional. Última pergunta. É um momento bom para fazer financiamento? Eu acredito que não, amigo. Eu acredito que as pessoas devem se precaver, guardar o seu dinheirinho, né? É um momento bom, Wilson, para quem tem dinheiro guardado, para quem quer comprar à vista, porque as construtoras estão ofertando vários descontos que vão de 10%, 15%, 20%. Em São Paulo mesmo, algumas construtoras chegaram a oferecer 30% de desconto para pagamento à vista. Então, quem tem dinheiro guardado, quem tem dinheiro reservado, é um bom momento, mas só para essas pessoas. Para quem pretende financiar, eu aconselho guardar mais um pouco a sua reserva, fazer uma aplicação correta para dar um rendimento maior, para quanto maior de entrada você der e menor financiamento fizer, melhor. Eu acredito que a depender da oscilação no mercado financeiro e havendo a diminuição próxima, sei lá, mas para o meio do ano, vamos assim dizer, o final do ano, essas taxas poderão cair. É uma expectativa de mercado, não é nada correto. E se houver essa diminuição, aí sim, com um dinheiro reservado, um dinheiro guardadinho, você dá uma entrada bem maior e financia um preço bem menor e um prazo também menor. Essa é a dica. E aproveita porque, na certa, os preços devem cair também. Quem tem imóveis vai ficar... Quem pudesse segurará para uma possível melhora futura. Quem comprou para investir, vai ter que vender abaixo do valor do mercado para poder colocar para fora. Complicou, né? Até mesmo quem fez a compra como uma forma de investimento, eu acredito que ele também deva segurar mais um pouco. Para não perder dinheiro. Para não perder dinheiro. Exatamente. Porque se for vender agora, certamente vai perder e vai perder muito. Muito bem. Doutor Antony Lima, nosso querido eu agradeço. Papa do Direito Imobiliário. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tudo mais um Papa Imobiliário. Papa do Direito Imobiliário, por favor. Felicidades, sucesso a todos. Sucesso para você, amigão. Sempre competente, doutor Antony Lima, um dos mais procurados, inclusive. Eu fui ao seu escritório semana passada e, como amizade que tenho, tive acesso a ficar na sala VIP aguardando ele. Mas muita gente o procura, é uma coisa impressionante. E a grande quantidade de pessoas que têm, inclusive, o objetivo final garantido pela grande, enfim, inteligência, né, nuance, jogo de cintura, né, e defesas, inclusive, fantásticas aí, resolvendo os problemas de quase 98% de sua clientela. Parabéns, doutor Antony, sucesso, viu? Fiquei muito feliz de ver a movimentação em seu escritório. Gente, olha... Um vazamento de água tem chamado a atenção de quem passa pela Avenida Siqueira Campos, né? Lá no bairro do Trapiche da Barra. A Meline Lopes foi até lá e vai trazer as informações que a gente acompanha aqui agora. Vamos ver. Nós estamos aqui no bairro do Trapiche para fazer um alerta à companhia de abastecimento de Alagoas, a Casal. Olha só, nesse local aqui, bem em frente ao Rei Pelé, tem vários buracos, como a gente pode ver, no asfalto. Vazamento de esgoto aqui no local. Os carros passam e jogam esgoto nos pedestres e nos comerciantes que trabalham aqui no local. Este é um dos buracos. Mais à frente tem mais dois, como vocês podem ver pelas imagens do Valdemir Soares, o asfalto já começa a ceder nestes locais onde a água fica acumulada e também no local, obviamente, onde a água está saindo, está vazando neste momento. O pior
é o grande mau cheiro, além do transtorno causado ao motorista, é o grande mau cheiro que está aqui no local, que, como vocês podem ver, tem alguns estabelecimentos comerciais do gênero alimentício que ficam realmente prejudicados com o odor forte que está por aqui. Lembrando que nós também estamos ao lado do Hospital Geral do Estado e fica um grande tumulto, bombeiros passando aqui, ambulâncias passando neste local, são carros pesados que acabam danificando o asfalto. Agora um ônibus passou também, uma região de bastante circulação, bastante movimento, e fora esse transtorno tem a questão do odor e do mau cheiro. Os pedestres que passam aqui ficam realmente sujeitos a levarem essa água que é de esgoto, com mau cheiro terrível, ficam sujeitos a terem que enfrentar essa água por aqui, porque até complica a passagem dos pedestres. Ó, vocês viram agora o ônibus passando, levantando bastante água suja, água de esgoto. Como eu falei, tem sido um transtorno muito grande para os moradores locais. A informação também dos comerciantes daqui é que nesta rua, que fica transversal à rua onde nós estamos, tem mais 2 vazamentos como este, iguais, de tamanho parecido, da mesma proporção, que estão vazando também água de esgoto, causando mais transtorno aos moradores que ficam aqui nesta região. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, minha querida Meline Lopes. Sai daí, senão vai terminar levando um banho aí de lama suja, né? De água suja aí, né? Esse vazamento aí é de esgoto. Com certeza é algum esgotamento sanitário, alguma coisa está acontecendo aí. E, consequentemente, esse vazamento deve vir nessa transversal que foi citada pela Meline e também aí indo agora na maior a pressão na principal, na própria Siqueira Campos. Tá aí, então, a resposta à Casal. Pedir que a nossa produção entre em contato com a assessoria de comunicação da Casal para que possa dar uma resposta, não é, do que fazer em relação a esse vazamento. Aí, quando vai fazer o serviço, enfim, né? Vê que ela fica num cruzamento ali, né? E, consequentemente, os carros que passam pesados aí, como ônibus, né? E esse asfalto vai ceder a qualquer momento. A qualquer momento, um grande buraco vai se formar aí, podendo causar, inclusive, uma tragédia maior. Então, vamos torcer que se faça alguma coisa rapidamente, tá bom? Gente, olha, os servidores do município decidiram pelo fim do movimento grevista, que há quase 2 meses estava em greve, não é? Eles retornam ao trabalho após uma decisão da Justiça que considerou ilegal a paralisação das diversas categorias. A multa, caso os trabalhadores não voltassem aos seus postos, seria de R$10 mil por dia. Mas os sindicatos ainda pretendem recorrer da decisão, não é? Os servidores estão cumprindo a determinação judicial, mas ainda esperam, inclusive, a negociação com a Prefeitura. E a Prefeitura está tentando fazer da melhor maneira possível, mas, infelizmente, a situação financeira da Prefeitura não é fácil, não é? Enfim, mas que se chegue num consenso e numa conversa para que as coisas aconteçam sem precisar que se vá à greve, que é ruim para todo mundo, né? Para o servidor, para a Prefeitura e principalmente para a população que utiliza os serviços públicos do município. Olha, a manhã de hoje, né, foi de um susto para um grupo de frentistas que trabalham em um posto de combustíveis lá em Maragogi. Isso porque o incêndio acabou ocorrendo durante o abastecimento de um carro. O veículo Siena, de placa MVI 9035 de Alagoas, que pertence ao advogado Dr. Herbert de Oliveira Silva, ficou destruído, como vocês estão vendo aí nas imagens. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Além do automóvel, as chamas também afetaram a bomba de gás natural. A alta temperatura provocada pelo incêndio derreteu o forro de PVC que reveste toda a cobertura do posto. A estrutura acabou cedendo, como vocês estão vendo na segunda foto aí. O fogo se alastrou ainda mais porque o frentista Ivanildo da Silva fechou todos os registros centrais. Aliás, o fogo não se alastrou ainda mais porque o frentista foi sábio e rápido e fechou todos os registros centrais dos combustíveis e acabou conseguindo desligar a bomba de gás natural. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e acabaram controlando as chamas, mas o carro está completamente destruído, o posto ali, o teto, né, e a bomba que estava próxima por conta do calor acabou também sendo vítima do incêndio, né? E, gente, olha, um homem foi detido por policiais após ser flagrado no momento em que efetuava disparos de arma de fogo na Avenida Doutor Antônio Gouveia, isso no bairro de Pajuçara, não é? De acordo com a Polícia Militar, o Wellington Lima Santos atirou contra Luan Ítalo Rodrigues. Com o acusado, acabou sendo apreendido um revólver calibre 38 com 4 munições deflagradas e uma intacta, né? Que ele atirou 4 vezes contra o seu desafeto. Após o flagra, a PM foi até a casa de Wellington e conseguiu localizar mais 10 munições calibre 38,
365 gramas de maconha e 149 gramas de crack e uma balança de precisão. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e também tráfico de drogas. A vítima, que foi atingida no peito, nas nádegas e braços, está internada no Hospital Geral do Estado. Isso em plena via pública. Atirando e ele correndo, até quando foi acertou, caiu. A polícia vinha fazendo uma ronda, recebeu o chamado de alguns transeuntes que estavam próximos e acabou chegando ao local e prendendo em flagrante o Hélito, que estava atirando contra o Luan, né, que acabou atingido e caído no chão. Então ele não executou mais ainda porque a polícia chegou, senão ele teria dado o último tiro de misericórdia no chão, com um tiro na cabeça com a bala que sobrou, não é? Enfim, meu querido diretor, deixa eu agradecer também o convite que eu recebi aqui. Um abraço grande ao meu amigo Dinho, né, Dinho Lopes, né, Dinho Vasconcelos Lopes, meu grande amigo também. Recebi o convite aqui, um convite muito legal, assim, né? Muito legal, um abraço grande a todos aí, ao meu amigo Marcelo Firmino, a Fátima Almeida e a Blaine Oliveira, né? Estão lançando aí um site. Muito obrigado pelo carinho. Recebi o convite aqui e agradeço a vocês aí pelo carinho, tá bom? Obrigado a todos aí, ao meu amigo Dinho Vasconcelos, o Dinho Lopes, né? Filho, né, do saudoso Edécio Lopes, que sempre está trazendo festas e eventos fantásticos aí, trazendo muita novidade, muita alegria, né? Principalmente para os saudosos da década de 70, né? Enfim, muito legal. Parabéns, 60, 70 aí. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência e pelo carinho também do convite a todos os amigos também, tá bom? Muito bem. Bom, vou dar a última notícia aqui. Um morador do município de Teotônio Vilela está sendo procurado pela polícia por ter matado uma cadela a golpes de machado. Mas olha que maldade, gente. Olha que maldade. O crime ocorreu após uma discussão do autor com a esposa. Ele brigou com a esposa e descontou a raiva no cachorro, que não tem nada a ver com a história, né? Enfim, meu Deus do céu. Segundo informações da polícia, José Messias dos Santos teria ficado irritado com os latidos do animal enquanto ele discutia com a mulher. Claro, a cadela era da mulher, né? Então ela estava latindo, defendendo a mulher. E aí ele, não pôde fazer com a mulher, fez com a cadela, né? Matou a machadada. Ele discutia com a mulher, que inclusive que filmou o ato violento e acionou a polícia. O fato foi registrado no sítio Mulambim e ao chegar no local da ocorrência, a cadela infelizmente já estava morta e apresentava inúmeras marcas de golpes de machado na cabeça. Coitada da cadelinha. O animal foi jogado em uma localidade onde havia mais 4 cabeças de cachorro. O suspeito fugiu do local após o crime e não foi localizado pelos militares. Será que ele era um serial killer de animais? Está matando os cachorros, matar, machadado, o que a cadela tem a ver com isso? Mas a mulher filmou e eu espero que ele receba a maior punição possível aí, no maior rigor da lei, para que aprenda a ter vergonha e respeitar os animais. O que é que tem a ver? Porque eu sempre digo isso, tem cara que se toma todas fora de casa, depois se reúne com 4, 5 marmanjos, os marmanjos pintam o sete dele, pega o dinheiro dele, ele paga a conta, ele não mexe com ninguém. Quando chega em casa, aí vira macho, aí quer dar na mulher, dá no cachorro, dá no passarinho, tudo quem não pode se defender, né? Ao invés, porque não deu no amigo, né, para levar um murro também. Mas não, é a covardia de acabar matando uma cadelinha que não tem culpa nenhuma e de forma cruel, né? Que me parece que ela estava inclusive amarrada, né, sem poder nem sequer correr e levou aí várias machadadas na cabeça e infelizmente não resistiu e morreu. Espero que ele seja, enfim, né? Quem mata animal para matar uma pessoa é um pulo, e sinceramente. Gente, olha, por hoje é só. Por hoje é só, vou deixando vocês por hoje, mas amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas da manhã com o Fenômeno Uma Vez do Povo e as notícias quentíssimas que aconteceu, viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Obrigado mesmo pela sua audiência, pelo carinho, pela parceria e já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Abraço e até amanhã. Tchau.